Na semana passada, uma greve dos sindicatos marítimos da Argentina paralisou as atividades de exportação de grãos. Além disso, fatores climáticos estão sinalizando aí uma redução da safra por lá. Esse é o tema do nosso Ações e Cotações de hoje. Ações e cotações. Para nos ajudar a compreender o que acontece no país vizinho e como que isso reverbera por aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com Silvia Navarro, analista sênior de mercado da S&P Global. Obrigada, Silvia, pela disponibilidade. Que bom que a entrevista deu certo. A gente está tentando ali há algum tempinho. Obrigada mesmo por topar aqui essa conversa. E já vou começar, então, te perguntando o seguinte, né? A estiagem aí andou preocupando as colheitas de soja na Argentina. Recentemente, houve uma retomada das chuvas em algumas regiões. Queria entender como que isso tem impactado projeção, ritmo de colheita, se as chuvas foram o suficiente ou ainda tem preocupação por lá. E obrigada de novo pela disponibilidade. Obrigada aí pelo convite. E sim, certamente o tempo foi desafiador durante janeiro, parte de fevereiro na Argentina, assim como no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. É importante considerar que essa safra começou muito bem. O primeiro tempo foi muito bem, com acumulados de chuvas ótimos. Tinham encerrado uma colheita recorde de trigo, agora de girassol. Então, isso deu uma certa força nas culturas para fazer frente a esse desafio. Certamente, o potencial está impactado por essa falta de chuva, que foi em torno de uns 40 dias em muitas regiões. A chuva voltou. E agora a gente tem que entender o quanto elas vão conseguir se recuperar. A projeção da S&P Global Energy para a Argentina é de 48,5 milhões. Vemos um risco de 1 milhão para baixo, de repente no potencial, por causa dessa perda de potencial, mas não seria uma quebra ou um impacto grande demais no volume total. Porque, em parte, sim, essa primeira parte da safra conseguiu estar reforçada, vamos falar, por um ano excepcional em questão hídrica. E aí, além dessa questão, a gente tem, então, também uma expectativa de recuo nas exportações. Então, por mais que a safra esteja aí dentro do esperado positivo, pelo que você está falando, existe essa sinalização de redução de exportação. Queria entender se, de fato, é isso mesmo que vocês estão acompanhando na S&P e se, inclusive, já dá para imaginar, prever que essa lacuna da Argentina talvez seja aí ocupada pelo Brasil quando a gente está falando de exportação para a China. Claro, é importante considerar um pouco o histórico da Argentina. A Argentina, ela produz grão com foco no esmagamento. Então, ano passado foi um pouco excepcional para ela, foi bem excepcional para ela no sentido de exportar mais de 12 milhões de toneladas métricas e quase um 90% com destino China, pelas tensões do mercado entre os Estados Unidos e a China. O normal, a gente vê uma exportação de 6 milhões no total. Então, esse espaço é coberto e atendido muito bem pelo Brasil, né? Por essa safra grande que a gente tem aqui. Agora, a gente também trouxe um pouquinho no começo aqui para contextualizar, né, a questão da semana passada, aí, dias atrás, que teve aquela paralisação dos funcionários, né, de vários funcionários da Argentina, muito por conta da reforma deles por lá. E agora, recentemente, né, super fresco, a Argentina, de fato, aí ratificou a entrada, né, o acordo, aliás, de Mercosul e União Europeia. Como que essas movimentações, né, a greve acabou, mas a gente sabe que sempre acaba mexendo um pouco ali com o mercado. Como que essas movimentações têm refletido em cotação? Queria saber se de alguma forma mexe na cotação, embora a gente saiba que cotação de soja, né, é lá pela Bolsa de Chicago, mas mexe, não mexe? Queria entender também como que a gente pode ajudar o produtor, o sojicultor brasileiro a entender esses fatos, entender esse contexto e como que isso se reflete por aqui.
Bom, a questão da greve acaba sendo um sinônimo em muitos momentos da Argentina, especialmente no que é a indústria de esmagamento. Impacta no momento especulativo do dia, se essa tensão vai continuar ou não. O que até agora vemos ou estamos acompanhando é que tem esses anúncios de greve. Essa greve foi em um contexto nacional, não como estava acontecendo anteriormente, que eram greves específicas na indústria de esmagamento, basicamente em Rosário. Então, essa era uma greve de contexto nacional com outro suporte por trás. Ainda assim, a greve não passou mais dessas 24 horas anunciadas, e assim a reforma ainda continuou a passar, além da Câmara de Deputados, passar para análises no Senado. Então, parece ser que esses impactos fossem mais temporários, mas sempre existe esse medo por conta do histórico da Argentina de ter greves muito prolongadas, de mais de 10 dias, de repente no passado não tão longe, né? Mas até agora essas tensões políticas parecem ser muito, muito pontuais, vamos falar assim. E aí, falando então dessa assinatura do acordo Mercosul-União Europeia que o Milei, né, assinou de fato recentemente, como que você enxerga isso também? Claro, estamos falando de Mercosul, então é importante, né? Cada país vai ter que assinar, o Brasil está para assinar também nas próximas horas, nos próximos dias. Mas como que você enxerga também nesse contexto? Claro, a gente sabe que a soja não é uma commodity muito exportada para a Europa, mas de alguma forma essa sinalização da Argentina também pode ser compreendida de alguma forma mais decisiva ali para a tomada de decisão do produtor rural? Acaba sendo um contexto, dando um contexto positivo, né, de que as coisas, de um contexto que vai andando, vamos falar. O Milei vem dando sinais, não só para o produtor argentino, sino também no mercado, vamos falar um macro, mas as sinais próprias para o produtor, que seriam as retenções, uma baixa, agora uma sinalização de acordo que pode abrir novos mercados, ou maiores, ou benefícios, ou impactos positivos nas cadeias. Então, acaba sendo claramente dando um contexto positivo, né, a um contexto que era de muitas incertezas para o produtor argentino. E ainda para encerrar, a gente está olhando também para como que, claro, né, Estados Unidos se comportam aí no meio disso tudo. A gente fez aí também uma prévia falando dessa relação Brasil, Argentina, China, Estados Unidos. E aí eu queria te perguntar o seguinte: tem uma proposta da Agência Ambiental dos Estados Unidos sobre o aumento do biodiesel, né? Queria entender se vocês pela S&P têm acompanhado algum tipo de reflexo nas cotações e nos volumes negociados da soja, já que soja é matéria-prima para biodiesel. Como que, de alguma forma, essa sinalização da EPA, né, da Agência dos Estados Unidos, também está mexendo com cotação, está mexendo com oferta e demanda? Bom, claramente tem um impacto em Chicago. Na precificação do grão aqui no Brasil, obviamente temos parte dos componentes da precificação, mas temos fundamentos bem consistentes e uma oferta bem superior aqui no Brasil, com um número que vai se consolidando em torno de 180 milhões de toneladas métricas para essa safra. Então, nos fundamentos aqui no Brasil, essa pressão de grande safra, não somente em questão sul-americana, né? Acaba sendo, apesar talvez desses momentos de alta nos Estados Unidos, desse lado aqui temos também a contraparte dos prêmios no porto, que acabam, a vezes, refletindo de maneira inversa e talvez balanceando assim um pouco o reflexo. A gente está vendo desde janeiro pressão total nos preços domésticos, mas esses momentos de alta podem ser aproveitados pontualmente pelos produtores.
Também temos a questão do dólar, que é outro dos componentes da precificação, que ele está bem baixo nos quase os últimos 2 anos, então é um fato essa tendência baixista até agora, que acaba influenciando. Então, do lado do Brasil, os fundamentos acabam pesando bem mais.